Olá, meu irmão, minha irmã, presta atenção nesse vídeo que eu vou passar um pouquinho de um pastor muito conhecido, com muita sabedoria, ele contando um pouquinho da história dele no ministério pastoral. Eu achei importante, porque quando a gente ouve outros colegas contando as suas experiências, e colegas bem conceituados como este, a gente percebe que todas as dificuldades de campo, todas as lutas que um pastor passa, não é algo particular somente dele. Todos nós enfrentamos batalhas, adversidades, dificuldades. Então, ouça com atenção, tá bom? E no finalzinho eu vou fazer uma oração por todos vocês, em nome de Jesus. Paulo termina o ministério dele, começa rico, porque Paulo era de família rica. Sim. E termina pobre, abandonado, tuberculoso, sozinho. Meu Jesus. Aí, na prisão, capítulo 4 de 2 Timóteo, ele dá uma retrospectiva e diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Paulo foi abandonado por grandes companheiros do ministério. Paulo foi abandonado pela igreja. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Se hoje Paulo fosse vivo, tem estatísticas, tantos pastores se suicidando nos Estados Unidos, tantos pastores se matando, mas você sabe o que é? Decepção não com chamado, decepção com o próprio ministério que ele achava que ia dar o estilo de vida que ele queria. Porque eu tenho que saber que eu fui chamado para esse ministério, e nesse ministério eu não vou ter glória, nesse ministério eu não vou ter status, nesse ministério eu não vou ter nome. Vocês sabem qual é o maior problema? É que quando alguém entra para um ministério pensando que aqui é lugar para ser feliz. Muitos entram pensando que ministério é um lugar para se fazer. Esse era um pastor para ser um pastor mais decepcionado e triste no mundo. Meu Deus. Lógico, não é isso? Hoje tem pastor que, se um membro, aí ele pergunta, se o membro criticar ele adoece. Ele não aceita crítica, ele não aceita opinião numa reunião. Eu tô errado? Não. Ele não aceita contrariedade na mensagem dele. Vou finalizar dizendo uma coisa, que tem muita gente me ouvindo, de muitos pastores. Eu entrei no ministério sabendo que eu vou ser criticado. Eu entrei no ministério sabendo que tem crente que não me ama. Eu entrei no ministério e tem dia que eu chego na igreja, o irmão diz assim: pastor, irmã, agora ali tá falando mal do senhor. Aí eu passo por ela: Pai do Senhor, minha santa, como é que está? Tá bem? Porque ela não é o meu chamado. Sim. Ela não é o meu chamado, vocês entenderam? Então, se o irmão, ele pegar na internet, eu vejo aí na internet, eu não concordo com o pastor, eu não estou me importando se ele concorda. Paulo diz em Romanos 14, tenha tudo bem definido. Eu estou sabendo que eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não estou pregando ideias minhas. Sabe qual é o maior problema? Quando eu vou para o púlpito com ideias, quando eu vou com Bíblia, eu não peço perdão. Paulo tinha decepção? Não. Paulo tinha frustração? Não. Paulo tinha lágrimas, Paulo tinha medo, Paulo tinha temores, mas ele disse assim, olhando para trás: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o que me aguarda? Ele nunca aguardou nada daqui. Meu Deus. Sabe qual é o maior problema, pastor Felipe? É quando eu aguardo um crente me parabenizar. É quando eu aguardo um crente me reconhecer. Os elogios. É quando eu aguardo um crente me elogiar. Reconhecimento. Aí o que acontece? Eu entrei para o ministério e vem a pergunta dela. Eu vi o pai sofrer. Eu vi minha mãe várias vezes chorar por causa de crente. Falando mal dela, falando de tudo. E eu passava, às vezes, eu ia para o banheiro, eu passava 3 horas, eu escutava meu pai orar. Aquilo ali começou a me marcar. Então eu tive desejo. Eu quando fui para o ministério, na época, não tinha ainda esse glamour que tem hoje. Tinha nada disso. Inclusive, quando eu fui, era numa época, não vou citar o nome aqui dessa igreja, que é a terceira maior hoje do Brasil, mas quando eu fui, era a igreja que estava mais sendo ridicularizada, e quando eu passava na rua, de gravata, que eu sou de gravata. Aí o pessoal dizia: um pastor vagabundo, pastor sem vergonha. E eles diziam, por causa desses escândalos. Nada disso tirou a glória de ser pastor. E para finalizar, eu vou dizer o seguinte: quem sabe e coloca a sua vocação no chamado, pode ter o que tiver, mas você nunca vai se decepcionar. Amém. Porque você sabe quem te chamou. Sabe da sua vocação. Pronto, é só isso. Eu sei em quem tem um Cristo. Ah, verdade. Agora, quem entra para o ministério, porque é o seguinte, o papai colocou, a mamãe colocou, o porquê quer fazer a vida, ele vai se suicidar. É isso aí. Pai querido e amado, neste momento abençoa esse pastor, esta pastora, este obreiro, esta obreira. Meu Deus, dê a tua cobertura, o teu manto de proteção sobre a vida dele. Guarda, Senhor, as entradas psicológicas. Não deixa o diabo lançar dardos do desânimo, da tristeza, da angústia, do desespero. Proteja o coração do amado pastor, da amada pastora, porque não foi nós que nos escolhemos, mas foi o Senhor que nos aceitou, o Senhor que nos escolheu. Isso não foi uma escolha própria a nós, mas foi sua. Por isso, ó Deus, cuida do emocional desse pastor, cuida do sistema nervoso, cuida da vida financeira, cuida da vida particular, da vida espiritual. Dê maturidade, dê experiência, capacidade, perseverança, paciência para continuar no altar. Ó Deus, eu oro por eles em nome de Jesus e profetizo sabendo que muito em breve, quando o Senhor arrebatar a igreja, nós, pastores, ungidos, líderes, teremos lugar de honra ao teu lado. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.